Existe uma frase que mudou completamente a forma como enxergo imagem, comportamento e autoridade. A percepção antecede a oportunidade. Olá, eu sou a Ana Brito. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Há mais de 20 anos eu estudo imagem, comportamento, etiqueta e comunicação. E ao longo dessa trajetória, percebi que todos esses temas apontavam para uma mesma ideia. Antes de qualquer oportunidade, existe a forma como somos percebidos. E é por isso que nasceu essa série, Princípios da Percepção Estratégica. E quero começar falando sobre uma pergunta que talvez também faça parte da sua vida. A percepção antecede a oportunidade. Durante muito tempo, eu também acreditei naquela ideia de que basta ser bom. Que se você estudar, se preparar, trabalhar com excelência e entregar resultados, naturalmente será reconhecido. E eu gostaria muito que fosse tão simples assim. Mas, ao longo desses anos trabalhando com a imagem, comportamento, etiqueta e desenvolvimento pessoal, eu comecei a observar uma coisa. Existem pessoas extremamente competentes que continuam sendo ignoradas. Pessoas preparadas que não são lembradas. Profissionais que entregam muito, mas precisam provar o próprio valor o tempo inteiro. Enquanto isso, outras pessoas, às vezes até menos experientes, recebem convites, indicações e oportunidades com muito mais facilidade. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha saído de uma reunião pensando: eu poderia ter contribuído muito mais. Ou até mesmo tenha visto uma oportunidade ser entregue a alguém que, na sua percepção, estava menos preparado que você. Talvez você tenha sentido que as pessoas simplesmente não compreendem a dimensão do que você é capaz de entregar. E durante muito tempo, nós interpretamos isso como falta de marketing, como se o problema fosse apenas não parecer o suficiente. Agora, eu acredito que existe algo anterior à visibilidade. Existe a percepção. Antes de alguém contratar você, a pessoa precisa confiar em você. Antes de confiar, precisa interpretar os sinais que você transmite. E esses sinais começam muito antes de uma apresentação formal. Eles estão na maneira como você chega, na forma como cumprimenta, na sua postura, na sua imagem, na clareza da sua comunicação, na atenção que você dedica ao outro, no modo como reage quando algo sai fora do planejado. De fato, tudo comunica. Inclusive aquilo que você não percebe que está comunicando. É por isso que eu digo que competência sozinha não fala. É por isso que eu digo que competência não fala sozinha. Ela precisa encontrar uma forma de ser compreendida pelo outro. E eu quero encerrar esse primeiro princípio deixando uma pergunta. O seu valor é percebido antes mesmo de você precisar explicá-lo? Observe isso. Porque muitas vezes a falta de oportunidade não está relacionada à falta de competência, mas à dificuldade de fazer com que essa competência seja compreendida. No próximo princípio, eu quero explicar o que realmente significa construir uma percepção estratégica, sem personagens, sem manipulações ou artificialidade. Quando falamos em percepção estratégica, existe uma diferença muito importante que precisamos compreender. Percepção estratégica não significa manipular a opinião das pessoas. E também não significa construir um personagem. Não é parecer ser alguém que você não é. É exatamente o contrário. É diminuir a distância entre o valor que você possui e o valor que as pessoas enxergam sobre você. Agora pense comigo. Você pode ser uma pessoa extremamente segura, mas se comunica suas ideias de maneira confusa, talvez seja percebido como alguém inseguro. Você pode ter muita experiência, mas se não consegue organizar e apresentar o seu repertório, talvez seja visto como alguém sem profundidade. Você pode ser atencioso e respeitoso,
Mas se não conhece os códigos daquele ambiente, pode causar uma impressão diferente daquela que você gostaria. Isso significa que a percepção do outro será sempre justa? Na verdade, não. Mas também não significa que conseguiríamos controlar completamente a forma como somos interpretados. Não conseguimos. Cada pessoa nos observa a partir das suas próprias experiências, dos seus valores e das suas referências. Mas podemos assumir, sim, responsabilidade pelos sinais que emitimos. Podemos desenvolver consciência. Podemos entender como nossa imagem, o nosso comportamento e a nossa comunicação se conectam. E podemos fazer escolhas mais coerentes. E para mim, a percepção estratégica começa justamente nessa consciência, na capacidade de se perguntar o que a minha presença comunica antes mesmo de eu explicar quem eu sou. O que as pessoas entendem quando me escutam. A maneira como eu me apresento representa o nível do trabalho que eu entrego? E olhe, essas perguntas não servem para gerar ansiedade. Elas servem para te dar clareza. Porque, de fato, quando você compreende a forma como está sendo percebido, deixa de agir no automático. E aí você começa a escolher com mais intenção. E é justamente aqui que a lógica que orienta todo o meu trabalho. A percepção gera confiança. A confiança fortalece a autoridade. E a autoridade abre oportunidades. Por isso, antes da oportunidade, existe uma construção. Uma construção que começa muito antes de você apresentar o seu currículo, a sua proposta ou seus resultados que já conquistou. No próximo princípio, vamos entender onde essa construção acontece e por que ela vai muito além da aparência. Antes de uma oportunidade, existe uma construção. E essa construção não acontece apenas nas redes sociais, em uma reunião, em um almoço, em um evento, em uma apresentação, em todos os lugares nos quais outras pessoas entram em contato com você. Talvez nesse momento você esteja pensando, então a gente vive de aparência? Não, a gente não vive de aparência. Nem tudo é aparência. E esse é um dos maiores equívocos sobre o tema. A aparência sem conteúdo até pode gerar atenção, mas dificilmente sustenta a confiança. A percepção estratégica precisa estar apoiada em verdade, competência e coerência. Não se trata de criar valor aonde não existe. Trata-se de tornar perceptível o valor que já foi construído. Por isso, a competência técnica continua sendo indispensável, mas ela não encerra o processo. Você pode ser excelente e invisível. Pode ser competente e ainda assim ser mal interpretado. Pode apresentar resultados e não ser lembrado. E eu concordo, é desconfortável reconhecer isso. Mas também é libertador. Porque significa que algumas barreiras profissionais não exigem que você se torne outra pessoa. Talvez elas exijam que você aprenda a comunicar melhor quem você já se tornou. E foi, de fato, a partir dessa percepção que eu comecei a reunir tudo aquilo que eu já havia estudado e praticado ao longo da minha trajetória. Imagem, comportamento, comunicação, etiqueta, presença, leitura de contexto. E eu percebi que esses elementos não estavam separados. Eles faziam parte de uma mesma arquitetura. A arquitetura da percepção. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta série. Nos próximos episódios, vamos falar sobre a primeira impressão, imagem, autoridade, etiqueta e sobre os ruídos que fazem profissionais muito competentes serem percebidos abaixo do próprio valor. Mas, antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para você. Hoje, você acredita que está sendo percebido no mesmo nível do valor que entrega? Pode parar e pensar, não precisa responder rapidamente. Apenas observe.
Pense nas oportunidades que você recebe, na maneira como as pessoas reagem às suas ideias, nos ambientes em que se sente reconhecido e também naqueles em que sente que precisa ficar se explicando demais. Essa resposta pode revelar muita coisa. A percepção antecede a oportunidade. E talvez, na próxima etapa da sua vida profissional, não seja apenas aumentar a sua competência. Talvez seja fazer com que ela seja finalmente percebida. Se essa conversa fez sentido para você, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos princípios da percepção estratégica. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa competente que precisa parar de ser subestimada. Nos vemos em breve.